Denise, melhorou muito a situação. E a rodada ajudou. Sim. A gente tem que destacar isso. Foi uma rodada muito boa pro Fortaleza. Por quê? O Juventude, inclusive ontem, rapaz, poderia ter sido ruim o resultado do Juventude. 15 minutos de jogo, Juventude e Cruzeiro tava 2-0 pro Juventude. Sim. Cruzeiro empatou. Aí o Juventude fez mais um gol, 3-2. E no finalzinho, o Caio Jorge fez o terceiro gol. Um resultado positivo para o Fortaleza. Vitória empatou com o Palmeiras, 0-0. Isso na quarta-feira. E o Santos empatou com o Mirassol, 1-1. Então, assim, Denise, além da vitória do Fortaleza, esses outros resultados ajudaram bastante. Hoje a gente vê ali o Fortaleza na 18ª posição com 34 pontos e o primeiro time fora da zona é o Santos na 16ª com 37. Ou seja, o Fortaleza vencendo, ele empata em número de pontos com o Santos e também em número de vitórias. Aí ele tem que torcer para o Santos perder o seu jogo, que é contra o Internacional, confronto direto, e aí existe uma diferença no saldo de gols. Hoje essa diferença é de 2 gols só. Então se o Santos perder por 1-0 e o Fortaleza ganhar por 1-0, pronto, já iguala. Só que tem o Vitória também no meio do caminho. E o jogo do Vitória é um pouco mais acessível. Vitória vai enfrentar o Sport, a equipe que já tá rebaixada, então talvez seja um jogo mais acessível pro Vitória. Né? Apesar de que o Sport tem dado vida difícil, né? Se o campeonato tivesse apenas 45 minutos, o Sport escapava, né? Exato. Porque ele fez 2-0 contra o Atlético Mineiro, levou a virada. Fez 2-0 contra o Botafogo, ele leva a virada. Eita, Sport, velho. Nada pra acabou, assim. Então a situação, assim, Denise, melhorou bastante. Acabou, você já do se lado acabou, do hein? Ceará, Denise, é até curioso, porque a faixa de tabela que o Ceará tá é uma faixa que você vai olhar ali, o torcedor que tá acompanhando na TV Diário no YouTube, que vai da 14ª posição até a 8ª posição. A diferença é só de 3 pontos. Ou seja, na próxima rodada, dependendo dos resultados, se o Ceará ganhar, ele pode entrar no G8, mas da mesma forma ele também pode se aproximar do Z4. Então ele tá numa posição ali, tem muitos times, ó. Ceará com 42, Vasco com 42, Grêmio com 43, Atlético Mineiro 44, Corinthians 45, São Paulo 45, Bragantino 45. Todo mundo bem Tá próximo. embolado aí, Tá bem gente, embolado. né? Bem embolado. Sabe o que é louco? É porque a gente tava falando agora há pouco que o Vasco da Gama tava lá brigando no G8. Aí teve 2 derrotas seguidas, já tá Lascou. novamente ali perto da zona de rebaixamento, né? Exato. Pra gente ver como é que há uma gangorra nesse campeonato brasileiro. né? E tem alguns fatores que podem fazer toda a diferença nessa reta final. Porque, por exemplo, o Fortaleza ele vai enfrentar o Atlético Mineiro uma semana após a final da Sul-Americana. Sábado agora, às 17 horas, o Atlético Mineiro joga o jogo do campeonato, né? O jogo da temporada. Porque jogo mais no Brasileirão importante, ele não tem mais pretensão nenhuma. A forma dele chegar na Libertadores para justificar o grande investimento que ele tem no elenco, um elenco milionário, na 11ª colocação, é piada. É piada. O Atlético tem um elenco milionário. Então, assim, é o jogo da temporada pro Sampaoli, pra Hulk e Companhia Limitada. Então, eles vão dar todo o que eles têm nesse jogo de sábado, final única sul-americana, a gente vai acompanhar. Beleza. Dito isso, ele pode vir para enfrentar o Fortaleza na rodada seguinte apenas para cumprir tabela, porque já foi campeão, jogador na ressaca, naquela barca que a gente conhece. Ou vem pressionado por uma vitória. Então, assim, até as competições paralelas, elas fazem uma diferença nesse momento do campeonato. É um campeonato muito delicado. O Ceará vai pegar na última rodada um Palmeiras que já pode ter sido campeão da Libertadores, né? No próximo sábado, dia 29, é a final da Libertadores. Pode já nem estar mais lutando pelo Brasileirão, né? Então, assim, é um contexto diferente que tudo leva. Meu amigo, nessa reta final, tudo leva. O Ceará enfrentou o Internacional ontem, o Inter pressionadíssimo. Sim. Pressionadíssimo. Uma derrota ontem do Internacional ia colocar os gaúchos até a última rodada lutando pelo rebaixamento. Então, o contexto também foi outro pro Internacional. E é por isso que chama a atenção esses próximos 4 jogos do Ceará. O Samuel vai falar sobre isso, né, Samuca? Você vai falar sobre isso? Então, na sequência eu comento. Vamos lá. E o torcedor já pergunta aqui, já faz... Só queria comentar, comente, amigo. Não, porque eu ia dizer justamente o contexto que o Ceará vai enfrentar. Por exemplo, ele pegou o Inter ontem altamente pressionado para não ser rebaixado. Então isso tem um contexto. Ele vai pegar agora os próximos 4 adversários em um outro momento. O Mirassol já classificado para a Libertadores, matematicamente já carimbado. Então teremos o Mirassol na Libertadores do próximo ano, na fase de grupos. Olha o feito
Do que Mirassol, o time do gente. interior paulista conquistou. Fase de grupos, Pela primeira Mirassol vez na carimbado. Série A. Eu acho que na fase de grupos É. ele já tá confirmado Já. também. Já tá confirmado também. Porque ele ainda Matematicamente. pode sair do G5. O Fluminense tem 54, ele tem 60. Eu acho que ele tá confirmado na Ele Libertadores. tá confirmado na Libertadores, né? isso, Que pode ficar na pré, né? Na pré. Isso. Então, assim, ele pega o Mirassol, Mas já é um pouco mais tranquilo, né? Isso já é um feito gigantesco. já pra eles, né? E aí, nessa sequência de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, é aonde o bicho pega. O Cruzeiro, caso tivesse vencido ontem, ele tava de volta na briga pelo título, com os tropeços de Palmeiras e Flamengo. Então, assim, eu acho que é essa a grande preocupação do torcedor hoje. É o contexto que o Ceará vai jogar com essas equipes. Para o torcedor do Ceará, eu acho que o modelo certo qual era? É que enfrentar esse Palmeiras na última rodada já sem muitas pretensões do Palmeiras. Já resolvido, seja na Libertadores ou seja no Brasileirão. Porque a gente sabe a dificuldade que é vencer o Flamengo no Maracanã. Esse jogo contra o Cruzeiro em casa se torna vital para a permanência do Ceará. É uma sequência muito dura para o Vozão. Por isso que ontem era importante ter feito o resultado. Não fez, não adianta mais chorar. É enfrentar esse Mirassol na segunda-feira com essa escalação que a gente citou agora há pouco. Esse mesmo time que ganhou do Corinthians é super capaz de vencer esse Mirassol. E é pensar. E o Fortaleza é aquilo que a gente comentou no início do programa, né, Denise? Sequência dura, depende de si, vai pegar esse Bragantino fora de casa e aí vem para um jogo em casa importantíssimo contra o Corinthians.